Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Estamos começando o programa A Tua Palavra é a Verdade, aqui pela Pirauá FM. Esse programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 10 horas da manhã. Então, toda segunda pela manhã, às 10 horas, você tem um encontro marcado conosco. Você tem um encontro com a Palavra de Deus aqui no programa A Tua Palavra é a Verdade. Eu sou Francisco Araújo. Vamos estar por 1 hora compartilhando a palavra de Deus, falando das maravilhas contidas nas Escrituras Sagradas, uma vez que o nosso programa ele tem esse compromisso de trazer a palavra de Deus, compromisso de toda segunda estar aqui compartilhando da maravilhosa palavra do Senhor Jesus, contida nas Escrituras Sagradas, para que você que está nos ouvindo, você seja nutrido, você seja alimentado com a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é alimento para fortalecer, para nutrir a nossa alma, o nosso espírito. Por isso que toda segunda-feira estamos aqui, motivo de alegria para nós e gratidão a Deus por essa oportunidade e pela sua audiência. Muito obrigado a você que está nos ouvindo. Convidamos você a ficar conosco nesse momento para que juntos possamos meditar na palavra do Senhor. No programa de hoje, o tema do programa de hoje será a respeito da vigilância, de sermos vigilantes, a vigilância na vida cristã, relacionada principalmente ao fim dos tempos. O que diz a palavra de Deus sobre o fim dos tempos e o que ela nos orienta de como nós devemos proceder, de como nós devemos estar nesse tempo do fim. Esse será o tema do programa de hoje. Meus amigos, eu queria falar para você das nossas reuniões que acontecem todas as quartas e sábados. Esse programa é o programa da Igreja de Deus em Alagoa Nova e as nossas reuniões aqui acontecem nas quartas-feiras às 19h30 e você é o nosso convidado. No sábado, também nesse mesmo horário, 19h30, Rua Helena Vicente, sem número, no Parque da Lagoa. Agora, as reuniões da semana, da quarta-feira, ela acontece nos lares. Cada semana costuma ser numa casa diferente. E se você que está nos ouvindo deseja receber uma reunião na sua casa para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor, nós orarmos, termos comunhão com Ele, louvarmos ao nosso Deus, é só entrar em contato conosco. O telefone é 981 13 5880. 981 13 5880. Esse número você pode entrar em contato conosco via WhatsApp. Queremos também lembrar a você o nosso canal lá no YouTube, porque esse programa ele vai para o YouTube também, no canal Riquezas de Cristo. Se você não conhece, aí pesquisa no YouTube, canal Riquezas de Cristo, vai estar disponível amanhã o nosso programa lá, certo? Canal Riquezas de Cristo no YouTube. Se você não conhece, pesquisa aí, deixa lá a sua inscrição, se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, que ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo. Nós também temos uma web rádio que fica no ar 24 horas por dia, que é a Rádio RRC, Rádio Riqueza de Cristo. Pesquisa também aí no seu aplicativo Radiosnet, ou outro aplicativo que você utiliza, e escute a nossa programação ali na web rádio, Rádio RRC, Rádio Riquezas de Cristo. Meus amados, queria agradecer aqui de maneira especial a audiência aqui da irmã Edith, do irmão José, do Mateus, da irmã Antônia. A irmã Antônia sempre fica ligadinha ali no pé do rádio, acompanhando conosco. Também o Romildo lá na barbearia, ao irmão Edivaldo, ao Ailton e a sua esposa Valquíria, a irmã Graça, a Marisete, ao irmão Valdênio lá na oficina, a irmã Ana, a irmã Adriana e a irmã Francidalva lá no sítio Geraldo. Eu quero aproveitar já, agradecer a você que está na zona rural da nossa região aqui, que está nos ouvindo da zona rural, nos sítios, nas chácaras, nas fazendas. Nosso muito obrigado, que Deus abençoe a sua manhã, o seu dia e também a sua semana. Que a bênção seja abundante para toda a semana a você que está ligado ouvindo o nosso programa, não só nos sítios, na zona rural, mas também aqui na cidade. E onde quer que você esteja, receba essa bênção do Senhor, receba a maravilhosa bênção do Senhor para a sua vida, você que está nos ouvindo nessa manhã,
nas repartições públicas, no comércio da nossa cidade ou das cidades, né, onde esse programa tem chegado. Você também que está na sua casa aí fazendo as tarefas diárias, os afazeres diários, mas está ligado ouvindo o nosso programa. Deus abençoe a sua manhã de maneira maravilhosa. Meus amados, como eu já te falei, no programa de hoje nós vamos falar sobre a vigilância cristã relacionada ao tempo do fim. Nos programas anteriores que nós compartilhamos, falamos de muitos temas, temos falado de vários temas nos programas anteriores. Se você desejar, é só você ir lá no nosso canal no YouTube e acompanhar os programas que nós já levamos ao ar. Vamos ouvir agora o nosso apoio cultural e, na sequência, nós iremos estar entrando no nosso assunto de hoje. A água que você bebe realmente é boa? A água pura e natural é a água que vem das nascentes, rica em minerais e com pH alcalino. Essa é a água que nos hidrata. Mas, infelizmente, ela perde as suas propriedades no caminho até a nossa casa. Essa água pode afetar a nossa saúde e a saúde da nossa família. Mas existe uma solução para este problema: os purificadores de água da Aqualive. Com tecnologia exclusiva Triway, que elimina as impurezas, mineraliza e ioniza a água da torneira, transformando-a em uma água alcalina, antioxidante e hidrogenada. Siga o Instagram da Aqualive, @aqualive.cg, e fique por dentro das novidades. Você também pode enviar mensagem via WhatsApp 839-9148-2126, 839-9148-2126, e assim tirar suas dúvidas, fazer o seu pedido e receber o seu produto em sua casa. Água é vida, e com a Aqualive você pode viver mais e melhor. Eletrônica digital, concertos em TV, som, micro-ondas, caixa Bluetooth, lavadora e muito mais. Localizado à Rua Antunes Brandão, próximo a Cagepa. Telefone 981024181. Organização DIE. Na hora de fazer as suas compras, escolha o Varejão Venâncio. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, verduras e açougue. Todo dia é dia de preço baixo no Varejão Venâncio. Tá esperando o quê? Então vem fazer economia, vem que aqui é o seu lugar. É logo ali, o Varejão Venâncio fica na PB 097, entre a Lagoa Nova e Lagoa Seca, ao lado da Escola Municipal Yaya Tavares. Telefone 987-37-8837. 987-37-8837. Varejão Venâncio, aqui é o seu lugar de comprar barato. Estamos às 10 horas e 12 minutos. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade, com vocês, Francisco Araújo. Juntos estamos desfrutando, lendo, meditando na Palavra de Deus. Nessa segunda-feira, começando a semana, muito importante que nós possamos voltar o nosso coração ao Senhor, voltarmos a Deus, para que Ele possa conduzir a nossa vida, possa direcionar os nossos passos, possa iluminar os nossos caminhos. Eu tenho certeza que você deseja isso, não é verdade? Quem não quer estar na presença de Deus, quem não quer estar sendo conduzido e guiado pelo Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, no nome de Jesus, te damos graças e te louvamos por mais um dia. Nesse dia, tuas misericórdias se renovaram e ela alcançou cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Abençoe essa semana.
Rogamos por aqueles que estão na escuta nessa manhã, estão ouvindo esse programa, vão ouvir a Tua palavra. Rogamos pelas suas vidas, para que o Senhor visite, o Teu Santo Espírito possa estar agindo, a Tua presença possa chegar até as pessoas, trazendo ali salvação, com a Tua luz iluminando, dissipando todas as trevas, dissipando todo o mal, tocando os corações para que esses corações sejam atraídos para o Senhor, para viver uma vida na Tua presença, para estar em comunhão contigo, para estar em obediência à Tua palavra e à Tua vontade. Abençoa cada um de nós no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, é muito bom nós podermos voltarmos o nosso coração para o Senhor e esperamos e desejamos que o programa Tua Palavra e a Verdade seja essa ferramenta que toda segunda-feira pela manhã contribui para que a sua comunhão com Deus ela aconteça, ela melhore, contribua para que você seja levado a ter contato com as Escrituras, a meditar na palavra de Deus. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso propósito com o programa, é despertar em você o desejo maior pela palavra de Deus. Você que já é um cristão, já é crente em Cristo Jesus, ser estimulado a ir mais à presença do Senhor, ir mais à palavra do Senhor. E você que ainda não tem tal experiência, seja encorajado a ter uma experiência com Deus, a conhecer ao Senhor Jesus, ter a sua vida transformada pelo único que pode transformar a vida de uma pessoa, que é Jesus de Nazaré, o Senhor Jesus Cristo, ele se torne o Senhor da sua vida. Meus amigos, vamos entrar no nosso assunto de hoje. O nosso tema é a vigilância no tempo do fim. É interessante que sempre que se fala sobre o fim dos tempos, isso desperta a curiosidade das pessoas. Quando se fala do fim, do tempo do fim dos tempos, né? Da volta de Jesus, realmente isso atrai a atenção das pessoas. E nós vamos ver nos textos de hoje o que o Senhor Jesus fala a respeito disso e o que Ele deseja e o que Ele nos estimula a fazer e qual deve ser a nossa reação. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo não tem nenhuma dúvida que nós estamos vivendo os últimos tempos. Até as pessoas que não conhecem a palavra de Deus de uma maneira mais profunda já chegaram a essa conclusão de que nós vivemos um tempo do fim, que o tempo está chegando ao fim, que está chegando o momento onde tudo irá se consumar, onde para alguns o tempo terá um fim, para outros que têm fé, que crêem na palavra de Deus, eles esperam a volta de Jesus, alguns esperam o fim do mundo, vai depender da fé, da maneira, da crença que cada um tem, do conhecimento que cada um tem, mas todos eles estão já seguros, estão convictos de que nós estamos chegando nesse tempo do fim. E uma vez que esse tempo está chegando e as pessoas já se convenceram disso, já percebem isso, qual tem sido a nossa atitude, a minha atitude e a sua atitude diante dessa situação? O que quer dizer isso de fato? O que isso vai produzir, vai gerar nas nossas vidas? Esse é o nosso tema hoje, começando pelo Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Eu encorajo a você a abrir a sua Bíblia aí, Mateus 24, a partir do versículo 32. Se você não puder acompanhar-nos com essa leitura, eu recomendo que você anote esses versículos e assim você pode posteriormente conferir. É muito importante que você verifique nas Escrituras tudo aquilo que nós estamos falando, para que você fique seguro de que isso não é uma opinião nossa, não é uma opinião minha, não é o que eu acho, mas é o que está escrito. E muitos desses textos que nós vamos ler nessa manhã e que você vai ouvir nessa manhã, esses textos eles foram proclamados pelo próprio Senhor Jesus quando eles estavam aqui, como é esse texto agora de Mateus capítulo 24. A partir do versículo 32, diz a palavra do Senhor aqui:
Isso é Jesus falando. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então o Senhor vai usar aqui uma metáfora, né, uma parábola aqui da figueira, para mostrar que quando algo acontece com a figueira, isso é sinal de que um determinado tempo está se aproximando. E ele fala aqui da parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então há sinais que nos ajudam a compreender, a entender o tempo. Certo? Há sinais. É isso que o Senhor está falando aqui. E acredita-se, todos os estudiosos da Bíblia, acreditam que isso que o Senhor Jesus está falando nesse texto é uma referência à nação de Israel, que é considerado a figueira. Então isso aqui é uma referência à nação de Israel. Sabemos que Israel deixou de ser nação e passou muito tempo nessa condição. Mas no ano de 1948, né, quando não havia nenhuma possibilidade, humanamente falando, onde os judeus estavam espalhados por toda a terra, nesse ano de 1948, novamente ela se tornou uma nação, voltou a ser uma nação novamente. Ela começou a brotar, a figueira começou a brotar. Isso é algo maravilhoso, isso é um cumprimento da profecia. Isso é o cumprimento da palavra de Deus. Então, isso aconteceu em 1948 e entendemos que esse texto aqui está se referindo a isso. Inclusive, né, isso aconteceu até com a ajuda de um brasileiro que fazia parte lá da ONU, né? Então, um acontecimento histórico. Aquele povo espalhado e perdido pelo mundo volta novamente à sua terra e se torna uma nação. Estão mostrando que a figueira está brotando. E isso é uma referência, é um sinal de que a volta do Senhor, o tempo do fim está chegando. É o que nós vamos ver no decorrer desse texto. Versículo 33 fala assim: assim também vós, quando vides todas estas coisas, sabeis que está próximo, está às portas, está, né, muito perto. Versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra. Passará o céu e a terra. Porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Então o Senhor está dizendo aqui que aqueles sinais todos, eles demonstram para nós que está próximo. Mas o dia exato, o dia determinado, não sabemos, não tem como nós sabermos. Mas os dias próximos àquele dia, sim, nós podemos perceber por esses sinais. É isso que o Senhor Jesus está falando para os seus discípulos. Observe agora o versículo 37. Ele nos diz mais: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, como foi nos dias de Noé. Ele diz, assim será a vinda do Filho do Homem. Então ele faz uma referência aos acontecimentos dos dias de Noé, lá em Gênesis capítulo 6, onde nós tivemos o juízo de Deus, o julgamento de Deus sobre aquela geração. Aquela geração foi julgada pelo dilúvio. Deus julgou aquela geração porque eles estavam distantes de Deus. Vamos ver esse texto lá de Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Isso aqui era a situação daquele povo, daquela geração, antes do dilúvio. Naquele tempo que antecedeu o dilúvio, foi exatamente isso que gerou, né, o juízo de Deus sobre aquela geração. Então, o que tinha aqui?
a maldade do homem se havia multiplicado, e a terra havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então essa era a condição humana daquela geração naquele tempo. Foi isso que levou Deus a exercer o seu juízo, o seu julgamento sobre aquela geração. Diz o versículo 6: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Então aquela condição humana daquele tempo foi que gerou o juízo de Deus. Foi com que fez com que Deus viesse e julgasse aquela geração. É por isso que aqui, voltando para Mateus capítulo 24, o Senhor falou o que falou. O que foi que ele disse? No versículo 37, que nós já fizemos a leitura. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, naqueles dias de Noé, o povo estava assim, mergulhado no pecado, no erro, no engano. A maldade havia se multiplicado. E foi isso que fez com que viesse sobre aquela geração o julgamento de Deus com o dilúvio. Vocês conhecem bem essa história, não é? Então o Senhor está dizendo que quando for no fim dos tempos, vai ser da mesma forma. Quando o Senhor Jesus voltar, a situação vai estar dessa maneira, semelhante aos dias de Noé. O versículo 38 fala assim: Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então nós vemos duas coisas muito interessantes aqui nesse texto que eu quero chamar a sua atenção. A primeira diz respeito ao juízo de Deus, ao julgamento de Deus sobre aquele povo, sobre aquela geração e sobre esta geração. Então aquelas pessoas estavam envolvidas no pecado, no erro, na maldade, como nós vimos lá, casando e dando-se em casamento, comendo e bebendo. Aí você pode me perguntar, mas o que tem de errado em comer e beber? Casar e dar-se em casamento, o que tem de errado com isso? Se está aqui nesse texto dessa forma, é porque eles faziam isso de uma maneira inadequada, de uma maneira anormal. E o que isso poderia ser? É o que nós já vimos. Eles estavam vivendo em maldade, eles estavam vivendo fora da presença de Deus, fora dos caminhos de Deus. Então todas essas coisas fora, sem a presença do Senhor, isso desagrada a Deus. Isso desagrada a Deus. O que tem de errado em comer e beber? Nada tem de errado, mas se nós fazemos isso para satisfazer a nossa carne, se nós fazemos isso em desobediência à palavra de Deus, se nós usamos o comer e o beber para cometer pecados, para fazer maldade, isso desagrada o Senhor. Isso é uma situação anormal. Casar tem alguma coisa de errado? Depende. Se casarmos segundo os padrões que Deus nos ensina na sua palavra, está tudo muito bem. Mas aqui certamente não é essa a situação. Porque eles estavam fazendo isso de maneira anormal. Anormal é diferente do padrão que Deus estabeleceu na sua palavra para o seu povo. Então, nos nossos dias, e principalmente nos nossos dias, nós temos visto isso. Os casamentos têm tomado uma conotação, os casamentos têm sido praticados de uma maneira diferente daquilo que foi estabelecido pelo Deus Criador. Ele, como Criador, o dono de tudo, ele estabelece as regras, as normas. E o homem pecador, o homem incrédulo, o homem desobediente quer fazer as coisas do seu jeito, da maneira que bem ele entende. Isso é estar em desobediência a Deus, e o nosso tempo, a nossa geração hoje, vive isso ao extremo. É por isso que isso é o que vai gerar também esse juízo de Deus sobre a nossa geração, como foi
nos dias de Noé. Então você percebe aqui o que está sendo dito? Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então nós temos aqui apontando, para esse juízo de Deus vindo sobre ele. E não o perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então aqui nós vemos um outro aspecto, que é que aquele povo estava desapercebidos, ou não achavam, não acreditavam que eles poderiam ser punidos por viverem uma vida desagradável a Deus, ofendendo a Deus, uma vida em maldade, em pecado, em prostituição, em embriaguez, não é? Então hoje as pessoas agem da mesma forma. As pessoas estão vivendo uma vida distante de Deus, praticando males, vivendo uma vida em pecado e pensa que não vai ter nenhuma consequência sobre essas atitudes que estão tendo. É isso que o Senhor está falando aqui. Ele diz que na época lá de Noé, as pessoas não perceberam, senão quando chegou o juízo de Deus, o julgamento de Deus por meio do dilúvio. Vivemos tempos em que as pessoas estão vivendo alheias a Deus, vivendo no pecado, no engano, no erro, e estão achando que nada vai acontecer. Está achando que não responderão pelos seus erros, pelos seus pecados, pelas suas maldades. Mas eu quero falar para você nessa manhã. O juízo de Deus se aproxima, como está escrito aqui. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, nos levando a nos arrepender, a vivermos uma vida na sua presença, de acordo com a sua palavra, em obediência à sua vontade, aos seus princípios, para que nós não sejamos também incluídos entre esses que serão pegados de surpresa. Talvez você já teve muita oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, de se arrepender, de mudar de vida, mas você talvez tenha recusado. Não é tempo para isso. É tempo de arrependimento, de nos voltarmos ao Senhor, porque Ele tem nos dado a oportunidade de crermos no Seu nome, de vivermos segundo a Sua palavra. Então a advertência aqui é essa, para que não sejamos pegos de surpresa, mas nos arrependamos hoje, voltemos ao Senhor e andemos segundo a sua palavra. Vamos ouvir um hino aqui na sequência e após o hino nós continuaremos esse tema no bloco posterior. Estamos às 10 horas 33 minutos. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade, com vocês aqui, Francisco Araújo, hoje falando sobre a vigilância no tempo do fim. Essa palavra preciosa do Senhor falando ao seu povo, aos seus filhos, e falando também àqueles que ainda não se tornaram filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, que não nasceram de novo. Nós precisamos, aqueles que já creiam, permanecer em vigilância. Aqueles que não creram ainda precisam se converter, precisam se voltar ao Senhor, crendo nele como Senhor e Salvador das suas vidas, porque há um juízo de Deus se aproximando. Assim como chegou para os dias de Noé, como chegou para aquela geração que estava em pecado, em engano, em erro, também chegará a justiça de Deus, o juízo de Deus para esta geração. Essa é uma verdade contida na palavra de Deus. Não é uma opinião minha. É o que está na palavra do Senhor. Eu não sei o que você tem ouvido nas pregações dos dias atuais, mas é muito comum que não se fale sobre a justiça de Deus, sobre o juízo de Deus. Não fale-se condenando as práticas do pecado, porque muitos daqueles que estão falando, dizendo que estão falando a palavra de Deus, querem agradar a sua audiência. Querem falar apenas coisas que agradam aos ouvidos das pessoas e muitas delas com segundas intenções para tirar os recursos do bolso das pessoas, infelizmente. Mas a palavra de Deus nos orienta a sermos vigilantes, a aguardarmos a sua vinda, e a sua vinda
Será motivo de alegria para alguns, mas de grande temor, de terror, de tristeza, de angústia para outros. Para aqueles que têm vivido fora da presença de Deus, será de sofrimento. Mas para aqueles que vivem na presença de Deus, seguindo a sua vontade, de acordo com a sua palavra, será momento de alegria. E eu espero que você esteja entre esses que se regozijará com a volta do Senhor Jesus. Estamos vendo o texto de Mateus 24, né? Nós lemos no bloco anterior até o versículo 39, onde o Senhor fez aquela advertência, dizendo que eles não perceberam, se falando do pessoal do tempo de Noé, aquela geração, não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele está dizendo que assim como foi naquele tempo, também será nesse tempo. As pessoas vão estar desapercebidas. O que possivelmente aconteceu lá nos dias de Noé é que Noé estava envolvido ali, edificando aquela arca que Deus tinha dado a orientação para ele fazer. E enquanto ele se envolvia com a obra de Deus, com as coisas de Deus, as pessoas estavam vivendo a sua vida. Estavam buscando a sua própria satisfação, vivendo em pecado, satisfazendo a sua carne, na orgia, na bebedice, na prostituição. Estavam vivendo a sua vida ali desatentamente, desapercebidamente. Enquanto isso, aquele servo do Senhor estava edificando a arca para a salvação dele, da sua casa e de todos aqueles animais. E as pessoas não se aperceberam, senão quando veio a destruição. As pessoas só foram perceber o que estava acontecendo quando a coisa de fato chegou. E o Senhor está dizendo que na nossa geração será assim também. Será da mesma forma. As pessoas hoje estão buscando, estão se envolvendo no pecado, nesse mundo tão atrativo, achando que nada, absolutamente nada vai acontecer, mas de repente virá a repentina destruição, como vai falar lá na segunda carta de Pedro. Eu lembro de um episódio, de um fato que aconteceu no período daquele tsunami, o tsunami que aconteceu lá na Indonésia. Eu não lembro agora o ano, alguns anos atrás, houve um grande tsunami que destruiu grande parte daquela ilha. E uma coisa chamou a atenção posteriormente ao acontecido. É que os animais, eles se retiraram antes que as ondas chegassem. Eles subiram para os montes, para os pontos mais altos, e eles não foram atingidos pelo tsunami. Por aquela tragédia não alcançou eles. Eles tiveram a percepção do que estava acontecendo. Eles viram os sinais da natureza demonstrando que as coisas não estavam bem. E eles pegaram e fugiram para as montanhas, para os montes, para as partes mais altas. E assim eles não foram atingidos por aquelas grandes ondas que, se o atingisse, os mataria. Mas o que chama a atenção é que as pessoas estavam na praia, as pessoas estavam nas piscinas dos hotéis e elas não perceberam absolutamente nada, senão quando chegou aquela grande destruição e ceifou a vida de muitas delas. Ou seja, aquelas pessoas estavam sem percepção das coisas que estavam acontecendo, não conseguiam discernir o tempo, não conseguiam discernir que houve mudanças naquela praia, naquela região. Elas não tinham essa sensibilidade, mas os animais tiveram essa percepção, tiveram essa sensibilidade e assim foram salvas. Hoje as pessoas estão vivendo nesse mundo achando que nada de mal vai acontecer, estão até esperando dias melhores. Acha que não haverá nenhum juízo de Deus, nenhum julgamento de Deus sobre a humanidade. E estão vivendo as suas vidas, buscando a sua própria satisfação, vivendo no pecado, no engano, na corrupção, como se não houvesse Deus. Isso é um grande perigo, porque quando chegar o juízo de Deus sobre essa geração, muitos, mas muitos serão levados por ela, como aconteceu nesses dias
que antecederam o dilúvio. Continuando aqui no texto de Mateus 24, fala assim: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será levada e deixada a outra. Versículo 42 diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então esse falar aqui é para quem? É principalmente e especialmente para os filhos de Deus, para aqueles que já conhecem a verdade, conhecem a palavra do Senhor. Como é que você está vivendo? Como é que eu estou vivendo? Eu estou vivendo uma vida vigilante, vivendo de acordo com a palavra, de acordo com os princípios de Deus? Ou estou vivendo à toa, mesmo sendo um cristão, vivendo de qualquer maneira, vivendo para satisfazer a mim mesmo? Eu estou buscando servir e agradar o meu Senhor? Isso vai dizer se eu estou sendo ou não vigilante. Então o texto diz aqui, o versículo 42, portanto, vigiai. A palavra de Deus é vigiai. Vigiai, porque não sabeis, eu não sei, você não sabe, em que dia vem o nosso Senhor. O nosso Senhor está para vir e pode vir a qualquer momento. Então, como eu não sei, eu tenho que estar preparado. Isso é ser vigilante. É estar todo tempo atento, vivendo uma vida que glorifique ao Senhor, procurando andar nos seus caminhos. Você tem feito isso, amigo ouvinte? Meu irmão em Cristo Jesus, como é que está a sua vida diante de Deus? Está numa vida de vigilância, fazendo o que agrada a Deus, buscando servir a Deus, agradar a Deus? Ou você, mesmo sendo um cristão, está vivendo de qualquer maneira? Está se envolvendo com as coisas, os interesses do mundo, ou apenas com seus próprios interesses, está colocando as coisas de Deus de lado? Isso não é um viver vigilante. Caso você esteja assim, ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo de nos voltarmos para o Senhor e buscarmos viver segundo a sua vontade. Então o Senhor falou isso: vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E ele dá um exemplo aqui, ó. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa. Por isso, ficai também vós apercebidos ou vigilantes, né? Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, como nós não sabemos, como ele fala assim, se o pai de família soubesse que hora vem o ladrão, então ele se prepararia. Então, como nós não sabemos quando vem o nosso Senhor, nós devemos estar preparados a todo tempo. Pode ser que ele volte hoje, pode ser que volte amanhã, não sei. Como eu não sei, eu tenho que estar a todo tempo vigilante. Isso que o Senhor está querendo falar para nós. Meu irmão, você sabe quando Jesus vai voltar? Quando o juízo de Deus chegará sobre essa terra? Você sabe? Não sabe, eu também não. Então, uma vez que nós não sabemos, nós devemos estar vigilantes, 24 horas vigilantes, atentos, voltados para o Senhor, não se envolver com nada que não agrade a Deus, porque ele pode voltar a qualquer hora. E se ele voltar, nós seremos aprovados se estivermos assim. Mas se vivermos de qualquer forma, nós seremos reprovados na sua presença. É isso que está falando a palavra de Deus. Eu queria ler com vocês também um outro texto agora, o Senhor falando também lá no Evangelho de Lucas, falando sobre vigilância, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 35. É outra parábola aqui sobre vigilância. Acompanhe essa leitura, se você puder. Caso não possa acompanhar a leitura, anota esses textos, são muito importantes. Lucas capítulo 12, versículo 35. O que é que diz? Fala assim: cingido seja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Ele está dizendo que é para nós estarmos vestidos, cingidos, quer dizer vestidos, preparados, todo prontinho. É como se você estivesse com a roupa toda pronta para sair. Então ele fala: cingido esteja o vosso corpo e acesa a vossa candeia, ou seja, com a luz acesa.
Alguém que está preparado para sair está com a veste pronta e com a luz acesa para poder sair, poder ser chamado a qualquer hora. Então, esse é alguém que está vigilante. Se você está esperando alguém vir buscar você, então você não espera, não deixa para se arrumar quando ele chegar. Não, muito pelo contrário, você se prepara, coloca a tua roupa ali, né, a tua vestimenta por completo, seu sapato, se prepara todo e fica aguardando que aquela pessoa que ficou de ir buscar você chegue. Porque quando essa pessoa chegar, você já está pronto. Ou você é daquelas que deixa para se arrumar quando a pessoa chega. Isso não é ser prudente. Tem pessoas que são assim, combinam o horário, mas só vai se arrumar quando chega o horário combinado, onde já devia estar pronto no horário combinado. Tem pessoas que marcam, por exemplo, uma consulta no médico. Eu conheço pessoas assim. Então ela marca a consulta no médico para 2 horas da tarde. Aí sabe o que essa pessoa faz? Sai de casa de 2 horas da tarde. Não tem condição. É 2 horas lá. Ela tem que se preparar bem antes, ela tem que calcular o tempo que ela vai levar de onde ela está até o consultório, para que ela possa chegar lá antes da hora ou exatamente na hora. Esse é o procedimento, correto? Mas não, as pessoas não fazem assim. Então aqui está sendo dito: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias, sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade, vos afirmo que ele há de cingir-se, dar lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Veja só que texto maravilhoso. E aqui diz em versículo 37, para aqueles que são vigilantes, que estão vivendo em obediência à palavra de Deus. Fala, bem-aventurado aqueles servos. Esperamos que cada um de nós sejamos assim. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Olha só que coisa, que texto maravilhoso. Isso é a palavra do Senhor Jesus. Isso é o que ele deseja, o que ele anela, é que eu e você sejamos vigilantes, estejamos apercebidos, estejamos aguardando a sua volta. Na verdade, aqueles que vivem constantemente na comunhão com Deus, na sua palavra, na presença dele, desejam, anelam a volta do Senhor. Versículo 38. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurado serão eles, se assim os achar. Olha, Jesus está falando que não importa se ele vai chegar, quando é o tempo que ele vai chegar. Ele diz aqui, usa até o exemplo da vigília. A vigília era o seguinte, era um período de tempo que os judeus usavam, né, para dividir a noite. Então nós temos a primeira vigília que ia do pôr do sol, por volta de 6 horas, né, até as 10 horas da noite. Então essa era a primeira vigília. A segunda ia de 10 da noite às 2 horas da manhã. E a terceira, de 2 até ao amanhecer. As 3 vigílias da noite. É por isso que Jesus está falando assim, quer ele venha na segunda vigília, ou seja, que ele venha agora. A primeira vigília já passou, nós já estamos bem adiantados nesse relógio, né? Quer ele venha agora, quer ele venha mais para frente. Não importa quando ele vai vir. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Então não importa, irmão, se o Senhor volta hoje ou daqui a 5 anos. O importante é que nós vivamos uma vida de vigilância, uma vida de estarmos segundo os princípios que ele estabeleceu na sua palavra. É isso que Jesus quer. Ele quer de mim e de você. É que vivamos uma vida em vigilância.
Versículo 39. Sabeis, porém, isto: se o pai de família soubesse o que a hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O Senhor dá esse mesmo exemplo, né, que ele deu lá em Mateus 24. O exemplo do ladrão. Se você soubesse que hora vinha o ladrão, não deixaria que sua casa seja arrombada. O que o Senhor está querendo dizer é que, como nós não sabemos que hora o Senhor Jesus vem, então nós devemos estar vigilantes, preparados a todo tempo, porque ele pode chegar a qualquer momento. Indo agora para ainda o Evangelho de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, o versículo 34. Lucas 21, 34. Que aqui diz: acautelai-vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Ele está falando aqui exatamente de vigilância. Está falando daquele dia da volta do Senhor, que pode ser como um laço para alguns. Então ele fala assim, acautelai-vos, ou tenha cuidado de vocês mesmos. Cuide de si mesmo, porque às vezes a gente está preocupado com os outros, né? A gente fica apontando os erros dos outros e não corrige os nossos próprios erros. Acautelai-vos por vós mesmos, cuide de si mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Todas essas são coisas que podem sobrecarregar o nosso coração, podem nos distrair. Talvez você diga assim, mas eu não vivo mais em orgia, nem em embriaguez. É verdade, nós não vivemos mais nessas práticas. Mas aqui fala o que também? Das preocupações deste mundo. Você pode dizer o mesmo em relação às preocupações deste mundo? Talvez nós não vivamos mais, esperamos que não vivamos mais em nenhum tipo de pecado grosseiro. Mas às vezes, meu amigo, às vezes, meu irmão, o problema não está aí. Às vezes está que nós estamos vivendo uma vida preocupado com as preocupações deste mundo. Não são coisas pecaminosas, mas são coisas que têm roubado o nosso coração, têm nos levado a nos envolver de tal maneira que nós não temos nem tempo para o Senhor. Por exemplo, trabalhar, né? Às vezes nós estamos tão preocupados, tão dedicados ao trabalho, ao estudo, ao lazer, alguma coisa desse tipo, que nós não temos tempo para Deus. Entendeu? Então, às vezes, nós estamos envolvidos pelas coisas desse mundo e isso tem causado uma sobrecarga ao nosso coração, tem nos levado a viver desapercebidos, envolvidos com as coisas deste mundo e não voltado, não tendo um viver de vigilância para com o nosso Senhor Jesus, aguardando a sua vinda. Então, ele fala isso aqui. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como aconteceu lá nos dias de Noé. Aquelas pessoas foram tomadas de surpresa, porque não esperava que voltasse o juízo de Deus chegasse daquela forma que chegou. De repente veio lá aquele monte de água e ceifou a vida daquelas pessoas. Tem muitas pessoas que estão vivendo a sua vida numa boa e acham que está tudo bem, que não vai vir nenhum juízo sobre elas. De repente vem uma grande destruição. Nós tivemos agora recente, né, nos últimos anos aí, a experiência com a pandemia. Quem imaginava que ia acontecer o que aconteceu, de uma doença ali, um vírus, se espalhar pelo mundo inteiro de maneira muito rápida e ceifar a vida de milhões de pessoas? Isso não passava pela nossa mente. Nós jamais imaginávamos isso. Que as pessoas iam ficar isoladas, aprisionadas dentro das suas próprias casas, temerosas ali, sem saber o que ia acontecer. Ninguém imaginou que ia acontecer algo daquele tipo, e aconteceu. Isso são advertências
para nós ficarmos apercebidos que coisas semelhantes ou coisas piores podem acontecer. Então nós precisamos estarmos apercebidos e não sermos pegos de surpresa, como fala aqui. Versículo 35. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Então esse juízo de Deus, o julgamento de Deus, porque para alguns a volta do Senhor, como eu falei, é motivo de alegria, nós aguardamos a volta dele, mas para outros será motivo de tristeza, porque é o juízo de Deus, o julgamento de Deus sobre aqueles que vivem em rebeldia contra o reino de Deus. Então ele fala aqui, versículo 35, pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face da terra. Então ninguém escapa, não tem escapatória. Vigiai, pois, versículo 36, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Então, meus amados, hoje não vai ser possível nós concluirmos esse assunto. Na verdade, tem muito texto aqui que eu gostaria de ler com vocês e vai ficar para o nosso próximo programa na próxima semana. Nós vimos aqui apenas as palavras de Jesus falando nos evangelhos, essas 3 passagens em Mateus e Lucas, mas nós gostaríamos também de compartilhar o que foi dito pelos apóstolos, como o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, falando do fim dos tempos, como também o apóstolo Pedro, na sua 2ª carta, e também no livro de Apocalipse. E ainda vamos ter ainda um outro texto, ainda em Mateus capítulo 25, mas o tempo não nos permite continuarmos hoje. Então vamos ficando por aqui e no próximo programa nós vamos dar continuidade a esse tempo, a vigilância do tempo do fim. Vamos mais uma vez agradecer a você pela sua audiência, que Deus abençoe grandemente a sua vida e tenhamos todos nós uma semana abençoada na presença do Senhor. Mas vamos orar, concluindo. Pai, no nome de Jesus, te damos graças, te louvamos mais uma vez pela tua palavra santa, pela tua palavra de orientação. Te damos graças pela palavra da verdade que está diante de nós. Essa palavra de hoje falando sobre vigilância nos leva, Senhor, a sermos vigilantes, a estarmos apercebidos, a vivermos de acordo com a tua palavra, vivermos buscando a tua presença, fazermos a tua vontade. Muito obrigado pela tua palavra que vem para nos alertar, para nos despertar, para nos fazermos a reagir, Senhor. Não queremos ser levados, enganados e iludidos como foi aquela geração do tempo de Noé, mas queremos estar dentro da tua vontade, queremos permanecermos, Senhor, de acordo com o teu padrão, com a tua orientação. É o que nós rogamos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem todos na paz.